Um dos pontos que eu acho que sempre, muitas vezes é encarado como a grande vilã, mas eu acho que tem o potencial também para ser a grande solução, né, de todos os problemas organizacionais, é a questão da comunicação. No recrutamento, ela parece muito forte, não comunica bem, isso aqui faltou comunicação, acho que talvez é uma frase das que a gente mais ouve, né? Como, então, tornar essa comunicação mais fluida, mais digital, que é o que o mundo hoje demanda, né? E qual é essa conexão entre comunicação interna, marca empregadora, como a gente faz isso na prática, né? Como é que a gente rompe as barreiras e garante uma comunicação, tornar comum, né, aquilo que os diversos stakeholders na organização têm para colocar, têm para comunicar mesmo. Beleza. Eu vou começar de trás para frente, então, né? Porque, assim, há pouco tu até grifou aí o exemplo do iPhone, e é muito interessante porque logo me veio à cabeça aquele célebre vídeo do Simon Sinek, né, onde ele fala do case do iPhone sobre a comunicação, começar através do porquê. Golden Circle. O Golden Circle, né? E aí, assim, quando a gente fala de marca empregadora, então vou dar mais um conceito. Marca empregadora é o porquê eu trabalho nesta empresa e não em outra qualquer, né? O motivo que torna essa empresa única para mim. O porquê. Né? E até tem um outro vídeo do Simon Sinek que ele fala sobre que ele entrevista alguém, pergunta se essa pessoa ama, né? Você ama a sua esposa? Ama a sua esposa. Né? Muito bom. Por quê? Mas quais são as provas disso? Qual é o tangível disso, né? Esse porquê é a marca empregadora. E esse porquê é a essência de uma comunicação efetiva na organização. Comunicação é essa que, para ser efetiva, ela é, antes de mais nada, afetiva. Porque o porquê, ele é afetivo, né? Porque ele é assim, existem, quando a gente pensa em processo de tomada de decisão, existem dois fatores que influenciam, né, a tomada de decisão. O motivo e o critério. Né? O motivo tem a ver com crenças, tem a ver com o porquê. O critério é como que eu vou... Começa, por exemplo, na seleção, a gente faz coleta seletiva de lixo em casa. Por quê? Não, porque estamos salvando o mundo, porque o planeta precisa, né? Porque eu, como ser humano neste planeta, eu preciso, né, reciclar meu lixo. Agora, os critérios que eu uso para separar o plástico, metal, etc. e tal, isso vem de uma construção muito mais... que não é conceitual. Objetivo. Né? É motivo e critério. Então, a comunicação que alinha, né, a organização, né, para um colaborador, e eu gosto muito, eu trabalho muito com essa questão da dualidade. Eu entendo que a dualidade é fundamental entre o racional e o emocional, entre o motivo e o critério, entre a gestão e a cultura, né? entre o tangível e o intangível, entre o colaborador engajado que tem o propósito no coração e a estratégia na cabeça. Né? Então a comunicação, ela funciona, né? Então disse que a comunicação que faz sentido é aquela que faz sentir, é quando a gente toca sempre nos porquês, né? E consegue, né, que um cara da base operacional tome decisões com base no propósito e na estratégia da empresa, porque também tem um líder que ajuda a ele a entender que aquela tarefa repetitiva, simples, operacional que ele faz, tem uma razão de ser muito importante. Então, um empacotador lá da companhia Zafari, né, que é uma das poucas redes de varejo no mercado, que tem um empacotador, porque hoje todas as outras tu empacota, lá tem alguém que guarda tuas compras, para que esse cara, quando ele se depara com um mamão e uma caixa de sabão, que foram as únicas compras do cliente, eu vou separar em 2 sacolas diferentes. Cabe numa. Mas se eu botar o mamão e o sabão em pó, pode amassar,
pode mudar a integridade das compras do cliente, ele ainda vai chegar em casa com uma experiência negativa, então eu vou separar. É uma atividade de baixa complexidade, mas que foi acionado nele essa vontade, esse propósito de bem atender, e ele vai para critérios de tomada de decisão naquela hora. Ou como eu brinco no exemplo da velhinha, né, do ônibus, o motorista está parado no ponto, é altamente engajado, desceu quem tinha que descer, subiu quem tinha que subir, ele vê uma senhora idosa caminhando em direção ao ônibus e sinalizando para esperar, e ele tem que tomar uma decisão. Aí, se o propósito dessa empresa é prestar serviço de transporte coletivo com agilidade, excelência operacional e pontualidade, será que ele espera? Provavelmente. Agora, não. Se ele tem o atributo da pontualidade e também da excelência de atendimento ao usuário, ele já ganhou um outro elemento afetivo, né, subjetivo. Então, talvez ele avance o ônibus em direção à senhora idosa para reduzir o tempo dela, né? Mas para também reduzir o tempo dos outros 40, 50 passageiros que estão às costas dele. Então, esse porquê, junto com os comos, é muito importante que seja comunicado. Então, eu acho isso é o grande elemento dessa comunicação transformadora. E aí, eu acho que tem um outro aspecto também, né? Reportando lá de novo, de que mais importante que a empresa comunique aquilo que faz é fazer o que ela comunica, que é liderança, né? Então, assim, liderança sempre foi, acho que continuará sendo, né, um grande desafio para a comunicação das organizações. Porque, e aí, assim, a gente vive um grande momento nesse sentido que talvez esteja sendo subaproveitado pelas empresas até, né? Porque depois do emprego das tecnologias sociais na comunicação interna, a gente perdeu, já não tem mais uma dificuldade logística que antes tinha. Que quando eu queria, lá em 2004, falar com os 236 gestores, fazer com que o CEO falasse com os 236 gestores de uma rede de farmácia que eu atendia, eu tinha que gravar 236 DVDs e mandar por malote para chegar em Uruguaiana, que fica a 660 quilômetros de Porto Alegre, uma semana depois. Agora não, agora esse CEO pode falar não só com o gerente através do vídeo, ele pode falar tempo real com todos os colaboradores simultaneamente. Então a comunicação, ela se achatou, pá, né? Então o cara que está lá na tecnologia social do Magazine Luiza fala, e fala mesmo, é do case, ele escreve para a Luiza Trajano, né? Pode até ser que não seja ela, pessoalmente, que responde todas as mensagens, mas... Claro. Há uma escuta desse colaborador lá da base. Eu acho que o grande momento aí da comunicação é inverter a lógica que a gente sempre teve, que esse exemplo que eu usei das farmácias é, na verdade, um exemplo de logística da informação. E agora não é mais como eu falo ao colaborador, mas como eu escuto. Porque, poxa, a gente já escuta os nossos clientes lá fora, faz os NPS, faz os CSATs, para melhorar a qualidade de produto ou serviço, e porque quer a crítica do cliente, né? Porque o elogio não vai ajudar a empresa a melhorar, mas a crítica vai. Então, por que raios eu não ouço o meu colaborador para melhorar a qualidade da minha gestão? Isso eu acho fundamental, entender que a comunicação interna se trata muito mais, né, de ter mensagens que sempre direcionem para o porquê dessa organização, e de ter um fluxo inverso de escuta ao colaborador.